Bom, gente, hoje eu vim aqui no consultório do Dr. Ildebrando, endocrinologista, que me acompanhou, né? E me acompanha. Antes de eu fazer a cirurgia bariátrica, eu vim aqui, Dr. Ildebrando, eu vou fazer a cirurgia, o que o senhor acha? Eu posso fazer, né? Então, não é tão simples assim. Tivemos uma longa conversa, o Dr. Ildebrando me mostrou a outra parte da moeda, dizendo que não era tão simples assim, que era uma coisa muito séria. Então, hoje, ele abriu um intervalo na agenda, apertadíssima, não é mesmo? Para poder nos receber e para poder contar um pouquinho mais dessa parte, que com certeza é uma das partes principais, né, da minha cirurgia e de qualquer pessoa aí do outro lado da telinha que está pensando em fazer, né, a cirurgia bariátrica. Eu acho que vale a pena você prestar atenção aqui no nosso bate-papo. Bom dia, doutor Ildebrando, tudo bem? Bom dia, Maria. Bom dia às pessoas que estão assistindo a gente. E o que você falou, às vezes a pessoa fica muito focada só na questão de perder peso. Vai emagrecer, depois da cirurgia eu vou ficar magro, eu não vou mais ter uma dificuldade grande, ficar brigando com a balança. E a cirurgia não limita só a perda de peso. A perda de peso é uma das consequências do tratamento, mas você precisa estar ciente das dificuldades depois que podem enfrentar quando faz a cirurgia. E eu não sou contra a cirurgia, mas eu gosto de fazer uma série de alertas. E às vezes eu faço assim, vamos dizer assim, entre aspas aí, um papel de advogado do diabo, para a pessoa pensar bem antes de fazer essa cirurgia e tomar uma decisão, porque é um tratamento diferente. Às vezes a gente pensa em cirurgia como um tratamento que você vai fazer e vai ficar curado. Então você está com apendicite, você opera e você tirou seu apêndice, você ficou curado. Resolveu o problema, né? O problema acabou. Você está com pedra na vesícula, faz uma cirurgia, tira a pedra da vesícula e você está bom, acabou o seu problema, você não tem mais vesícula, não tem mais pedras. Agora a cirurgia tem a questão próxima à cirurgia, sim, você faz um corte, faz um procedimento, mas nunca mais a pessoa vai poder deixar de fazer um acompanhamento e tratamento. Então, essa diferença, às vezes, a pessoa que está querendo fazer a cirurgia não tem ideia desse detalhe. E isso faz toda a diferença a longo prazo. Não adianta a gente pensar em 1 ano, 2 anos, 3 anos. A pessoa vai viver com essa cirurgia, a gente espera que ela tenha 20, 30 anos de vida, pelo menos, várias décadas, com uma tendência, depois da cirurgia, de desenvolver deficiências nutricionais. Não vai ter tanta dificuldade com o peso, mas pode ficar desnutrido. É isso aí, né, doutor Ildebrando? Uma das coisas que me chamou a atenção na nossa conversa, quando eu vim aqui, né, antes de fazer a cirurgia, é que você me alertou dizendo o seguinte: olha, essa cirurgia não pode ser para pessoa que já cansou de fazer regime, não. Porque essa reeducação alimentar, não é mesmo? Tem que ser para o resto da vida. Eu sou uma pessoa que eu não comia carne em hipótese alguma, a minha alimentação era muito ruim. Uma das preocupações também do Dr. Ildebrando, como seria, né, pós-cirurgia, porque todos os exames precisam, né, estar bem, porque isso quer dizer que o nosso corpo está bem, as vitaminas e tudo. Gostaria de falar um pouquinho do meu caso específico e também, né, falando do meu caso, dá para você ter noção, aí se você fez a cirurgia ou se você quer fazer a cirurgia, de como deve ser o procedimento, né, os cuidados pós-cirurgia. Essa cirurgia... não existe só um tipo de cirurgia. É claro que o cirurgião vai falar melhor do que eu sobre isso, mas a gente tem algumas técnicas, algumas variações. A cirurgia mais feita é feito o que eles falam de bypass gástrico, que faz um desvio, um atalho no trânsito do intestino. E esse tipo de cirurgia, você diminui muito o estômago, o tamanho do estômago fica bastante reduzido e você tem
esse desvio intestinal que não vai ter, o alimento não vai mais passar pela primeira porção do intestino, que a gente chama duodeno. Daí, essa cirurgia levar a algumas facilidades em desenvolver deficiências nutricionais. Então, essa porção do intestino inicial, o duodeno, ele é responsável pela absorção de grande parte do ferro, do cálcio, algumas outras vitaminas, outros minerais menos significativos, mas você tem uma tendência, então, acentuada, deficiência de ferro, deficiência de cálcio, depois da cirurgia. E você tem outras técnicas que você não faz esse bypass, faz só uma gastroplastia em sleeve, que seria transformar o estômago num tubo, parecendo uma manga de camisa. Nessa cirurgia, você só reduz o tamanho do estômago e a pessoa perde peso, geralmente menos peso que o bypass, mas tem também uma melhora de não ter uma deficiência tão acentuada de nutrientes. Você vai ainda ter uma deficiência, certa tendência à deficiência de cálcio e ferro, mas muito menos intensa do que o bypass gástrico. Isso aí tem que ser o paciente, o cirurgião e, às vezes, outros médicos que cuidam do paciente que vai tentar chegar qual o melhor tipo de cirurgia que a pessoa vai fazer. A Maria, quando me procurou, pensando em fazer essa cirurgia, veio procurar, é preciso, né, passar uma avaliação médico endocrinologista antes de fazer essa cirurgia, mas ela procurou já com algumas alterações na saúde, não era só o excesso de peso. E isso é fundamental, a pessoa tem que entender que a cirurgia só para perder pesos não é, às vezes, a melhor indicação da cirurgia. Então, a Maria estava usando remédio para pressão alta, não tinha condições, se quisesse, de engravidar, poder engravidar por causa de questões da saúde dela. Então, ela era uma boa candidata, porque ela tinha um excesso de peso importante, tinha vontade de fazer dieta, de fazer atividade física, e tinha vontade de se cuidar, porque a cirurgia não é simplesmente fazer a cirurgia e vai começar a emagrecer e vai comer o que quer, vai fazer o que quer. Depois da cirurgia, vai ter que fazer dieta do mesmo jeito que tem que fazer antes. A dieta, antes da cirurgia para depois da cirurgia, não é diferente. Precisa fazer todas as mesmas coisas. Atividade física, alimentação equilibrada, mastigar bem antes de engolir, comer devagar, não tomar líquido junto com a refeição, todas aquelas coisas que, às vezes, chega a pessoa... já tentou, já ouviu fazer, já foi em vários médicos, aquela cantilena sempre reclama. Então, eu tive uma paciente que chegou para mim e falou: doutor, já cansei de comer alface, não aguento mais, eu quero fazer a cirurgia do estômago porque eu não aguento mais fazer dieta. Eu falei: não faz a cirurgia que você está correndo risco. A cirurgia não vai mais desobrigar você de fazer dieta. A cirurgia é para você ser obrigada, porque se você não fizer dieta depois da cirurgia, você passa mal. Não tem milagre. A cirurgia não é uma coisa mais fácil. Então, a cirurgia é uma coisa muito difícil, a pessoa muda a vida dela totalmente. Tem muitos benefícios e é a modalidade de tratamento que a gente consegue mais perda de peso. Remédio, a gente consegue 5%, 10% de perda de peso. Uma pequena parte das pessoas tem uma perda maior do que 10%. Um terço, dependendo do tratamento, quase metade, às vezes bem menos. Com a cirurgia, não, com certeza, quase todo mundo tem uma perda significativa. Então, o melhor resultado na balança é com a cirurgia, não tem dúvida nenhuma. Mas o comprometimento da pessoa que faz essa cirurgia com a saúde é muito maior. Ela precisa depois ter consciência da dificuldade que é manter. Atividade física, tomar vários comprimidos por dia para o resto da vida, de vitaminas, sais minerais. Então, para de tomar, às vezes, 2, 3, 4 remédios de pressão, 3, 4, 5 remédios de diabetes, mas vai continuar tomando comprimido. Sem comprimido não fica sem. E fazer exames, pelo menos uma vez por ano, no começo mais frequente.
Então não fica livre do médico, não fica livre do endocrinologista, e não é simplesmente faz a cirurgia e vai começar a emagrecer. Bom, doutor Ideobrando, uma coisa que a gente vem percebendo, né, ao longo do tempo é que a população vem ganhando aí um peso a mais, ou seja, as pessoas estão cada vez mais obesas, né? Isso deve à má alimentação, ao fast food, que é a comida mais rápida, a falta de tempo, ou à vida mais sedentária das pessoas? Isso foi bom você ter perguntado isso, porque é verdade. Está aumentando a quantidade de pessoas acima do peso e as pessoas com obesidade. E mais interessante, na década de 70, excesso de peso era uma característica mais frequente nas pessoas de alta renda. Hoje já está o inverso. Você vê pessoas de alta renda, especialmente nas mulheres, isso foi bem evidente. As mulheres mais ricas não estão menos com excesso de peso ou obesas que as pessoas de mais baixa renda. Os alimentos que engordam muito, eles são mais baratos. A gente fala que alimentos ricos em calorias, não necessariamente ricos em nutrientes. Então você tem esses alimentos baratos, gostosos de comer e de fácil acesso. Então você faz uma bomba calórica e não tem nutriente, né? Vazio. Quando eu era novo ou quando eu era criança, um refrigerante era de 1 litro no final de semana para a família inteira. Hoje a garrafa de refrigerante é de 2, 3 litros e é quase todo dia. Então isso é um exemplo, mas tudo isso acontece com mais frequência. Os produtos industrializados, nem sempre, mas em geral, são mais baratos hoje e têm mais calorias e menos nutrientes do que os produtos naturais. E a prevenção é mais importante do que o tratamento. Se você conseguir fazer com que a pessoa nunca fique com um excesso grave de peso, é muito mais vantajoso. E a prevenção para a obesidade, quando que ela começa? Ela não começa, às vezes, na adolescência ou na idade adulta, ou quando a pessoa já está com 5, 7, 10, 15 quilos acima do peso. Ela começa quando a mãe vai ficar ou pensa em ficar grávida. A gente tem que começar a prevenção já antes do nascimento. A mãe está com um peso saudável ao engravidar, diminui a chance dela engordar muito na gravidez, diminui a chance dela ter um filho com grande peso e diminui a chance dessa criança ter uma obesidade na infância e na vida adulta. Então, já tem que começar a prevenção na gravidez, ou um pouco antes da gravidez, para a gente conseguir que tenham menos crianças com excesso de peso, menos adultos com excesso de peso. Doutor Ideobrando, uma pergunta, né, que serve para mim, principalmente, acho que quem está nos assistindo também. Gravidez depois dessa cirurgia é possível, é viável? Você recomenda? Sim, é outra dúvida muito frequente. Na verdade, a cirurgia ela não põe em risco uma gravidez, nem contraindica uma gravidez. Havia esse temor pelas possibilidades de deficiências nutricionais. Hoje a gente está tranquilo isso. Tendo feito um pré-natal, fazendo um check-up, tendo dado um espaço de tempo adequado da cirurgia, não vai, depois de 3 meses da cirurgia, começar a tentar engravidar. Mas a cirurgia aconteceu sem problemas, não tem complicações. Você está nutricionalmente equilibrado, não está com deficiência nutricional, está conseguindo tomar os remédios certinho, de ingerir os vários comprimidos por dia. Entre uma gravidez numa mulher com um excesso grave de peso, muito obesa, e uma gravidez numa mulher bem mais magra, com menos excesso de peso pós-operatório, pós a cirurgia vai ter muito menos risco de ter pré-eclâmpsia, doença hipertensiva da gravidez, diabetes gestacional, e tem uma chance de ter um bebê e uma gravidez muito mais saudável. Então, é até uma obesidade muito grave. Para engravidar, é melhor fazer a cirurgia nesse sentido, poderia ser uma indicação de se fazer a cirurgia. Então, pode engravidar depois da cirurgia, sim, mas com mais saúde até do que se engravidar com um excesso grave de peso. Criança obesa é um adulto obeso? Isso é interessante, porque havia essa dúvida, né? A persistência da obesidade da criança na idade adulta. Então,
a gente tem alguns estudos já, especialmente comparando as crianças do jardim nos Estados Unidos, que tem uma chance, se está com excesso de peso importante, não chega a ser obesidade, mas você já tem vamos dizer assim, está bem acima da média para peso, já no jardim da infância, a chance de chegar ao final do 2º grau com excesso de peso ou obesidade é de mais de 80%. Então, realmente, a criança tem uma fase da vida, especialmente entre os 2, 3 anos até mais ou menos 6, 7, 8 anos, essa faixa de idade perto dos 4 anos, que é uma faixa de idade que a criança tende a ser naturalmente bem magra. Isso às vezes deixa a mãe desesperada. Ah, meu filho não come, e é verdade, às vezes ele come muito menos mesmo, mas não pode insistir com a criança, e às vezes só da gente olhar a criança, ela parece estar em forma, ela já pode estar com um excesso de peso. É preciso medir, pesar e comparar com os gráficos de índice de massa corpórea. Só assim, só olhando a criança, é muito difícil falar realmente se ela está com peso saudável. Ela pode estar, às vezes, a família achar, várias vezes já veio mães trazendo o filho preocupado, que achava que o filho não estava engordando, não estava ganhando peso como deveria, e eu indo falar para a mãe, olha, seu filho precisa ganhar menos peso do que ele está ganhando, porque ele está numa faixa de sobrepeso, em risco de estar com excesso de peso, ou então a criança está com peso absolutamente normal, não tem motivo de preocupação. Então, essa faixa de idade já precoce, a gente já tem que começar. E como tem naturalmente essa tendência a parecer mais magro, tem que ser mais magro entre os 3, 4, 5, 6 anos de idade, às vezes a criança não está com aspecto de gordinha, cheia de dobrinha, rechonchuda, e ela pode estar com excesso de peso. Então, é onde chega, às vezes, na adolescência, de repente a criança fica muito gorda. Fala, não era gorda, com 8, 9, 10, 11, 12 anos é que ela engordou muito. Não, às vezes ela está com acima de peso desde os 2, 3, 4 anos, é que a gente não repara, não consegue perceber. Eu costumo dizer, né, doutor Ideobrando, que é um casamento que não pode ter divórcio. Então, é assim, é uma junta médica, é uma equipe, é toda uma preparação, né? O pré e o pós-cirúrgico, porque o pós é para o resto da vida. E eu gostaria, então, de agradecer imensamente, né, primeiro o apoio, o carinho que o senhor sempre teve comigo, né, o cuidado, e gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal de casa que está nos assistindo e que está pensando em fazer, né, a redução de estômago, a cirurgia bariátrica. Em outubro agora, eu tive no Congresso Brasileiro e tive a oportunidade lá no Congresso de assistir uma conferência com uma pesquisadora sueca que tem um grupo que eles chamam de SOS, que é o maior estudo no momento que a gente tem de maior número de pessoas e já tem 25 anos de acompanhamento de cirurgia bariátrica. Nem todas essas pessoas do estudo foram feitas a mesma técnica, foram feitas antes técnicas que até hoje a gente não usa mais. Mas a mensagem que ela passou, a primeira coisa, que não é isento de complicações a longo prazo, 10, 15, 20 anos depois, às vezes a pessoa pode ter consequências da cirurgia. Outra coisa muito importante é o segmento. As pessoas param de fazer exames, param de ir nos médicos, param de tomar as suplementações e, depois de alguns anos, desenvolve problemas. Então, quem pensa em fazer essa cirurgia tem que ter essa consciência da necessidade de acompanhamento a longo prazo. Lá na Suécia, que é um sistema de saúde único, eles têm um controle, eles têm uma perda. Os pacientes sumiram, eles não têm mais contato, baixa, menos de 20%. Das pessoas que fizeram essa cirurgia ao longo desses anos todos, sumiram do controle. No Brasil, infelizmente, a gente não tem um sistema de saúde tão fechado e fica na dependência da pessoa buscar esse controle. E a gente vê, às vezes, que só metade, 60%, 70%, e no consultório, às vezes, a gente vê um número muito menor de pessoas, nem metade das pessoas que procuram inicialmente, antes da cirurgia, voltam depois para fazer esse acompanhamento. É claro, a pessoa pode ter procurado outro médico, a gente não tem essa informação
Mas é o que mais me preocupa. Não é a cirurgia em si, eu sou muito a favor da cirurgia, quando bem indicado, eu acho um excelente tratamento. O que eu tenho muito receio é exatamente essa pessoa não fazer esse acompanhamento. Isso aí é só a pessoa ter essa noção, que ela vai precisar cuidar da saúde depois da cirurgia 5, 10, 15, 20 anos, porque senão ela pode até voltar a engordar, readquirir o peso perdido ou adquirir outros problemas de saúde diferentes. Então, a mensagem que o excesso de peso, mesmo grave, tem solução, não é uma coisa sem tratamento, e que o tratamento, existem tratamentos bons para todo mundo, mas que não é nada mágico, nem milagre, nem muito fácil. Não é muito difícil, mas precisa de uns cuidados, sim, sempre.